E a gente quis trazer aqui para vocês um pouco do que é a base mesmo do PL, né, que pode alcançar um nível de complexidade enorme, e a gente acompanha muito isso com os nossos clientes, né? O Kieran tentou trazer um pouquinho aí dessa experiência dele de ajudar os clientes a resolverem essas questões relacionadas ao PL. Então, eu quis aqui trazer um pouco dessa base, né, tentar alinhar um pouco os conceitos para a gente partir daqui para a problemática. Então, eu acho que é legal a gente começar aqui falando sobre o conceito. Então, hoje na nossa agenda, a gente vai falar um pouco do que é e quais são as suas contas, quais são as principais transações que são registradas no patrimônio, o que é a DMPL, né? O que a gente tenta trazer, e um exemplo da nossa divulgação. Na sequência, a gente abre para dúvidas, e aí a gente vai ter mais presenças ilustres aqui conosco. Então, começando aqui a nossa apresentação de patrimônio líquido, vou começar pelo o que é o PL e quais são as suas contas, tá? Então, no CPC 00, né, que é o CPC conceitual, que ele nem é exatamente um CPC que tenta trazer a regra específica de cada uma das questões contábeis, mas sim uma norma mais genérica, né, que quer trazer para a gente os conceitos. Então, vamos começar aqui pelo conceito. O que o CPC 00 traz para a gente? Que o PL ele é uma participação residual. Então, basicamente, ativos menos passivos. É a dedução dos passivos sobre o total dos ativos. E ele se assemelha um pouco, né, com o passivo pela característica de reivindicação. Então, assim como o passivo, ele é uma reivindicação, porém ele não atende à definição de passivo, né? Lembrando só que a definição de passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos como resultado de eventos passados. Então, ele não atende exatamente a essa definição, mas ele tem a característica de reivindicação. E quais seriam essas reivindicações? Aquela questão do sócio colocando seus recursos para a companhia funcionar. Então, ele vai ter um direito sobre aquele patrimônio que vai ser constituído, ativos menos passivos, e essas classes de direito podem ser diversas, né? Dependendo do que está sendo emitido, dependendo se ele vai ter futuramente dividendos, se proventos de pagamento baseado em ação. Então, isso é um pouco do que é a definição do CPC 00, né? Então, lembrando que o CPC 00 traz essa estrutura conceitual, e aí isso é totalmente aplicável ao PL, né? Pensando muito no qual é o interesse de se avaliar, de olhar para essa informação contábil, né? Quem são essas pessoas que têm esse interesse, quem são os stakeholders dessa informação e como que se direciona essa informação para que essas pessoas consigam ter o objetivo sanado com esses dados. Então, investidores, tem os credores por empréstimo, credores que não são por empréstimo, mas que também têm algum interesse. Benchmark, muita empresa faz benchmark com outra empresa, então analisa essas informações. Tomada de decisão a respeito dessas informações, então tentando atender um pouco dessas expectativas dos investidores, credores, e poder de tomada de decisão. Essa informação vai trazer, né, um recurso para esses stakeholders, no sentido de que essas pessoas não conseguem ter uma informação direta da companhia, né, não conseguem acessar as informações da companhia, mas ele tem certeza que ele vai receber uma informação padronizada e que, a partir dela, ele vai conseguir tomar as principais decisões que precisa em termos de expectativas e perspectivas da companhia, tá? Então, inicialmente ele consegue até avaliar o valor da entidade. A partir do momento que ela passa a ter um valor de mercado, ela deixa de ser essa informação, então ela vai continuar ajudando a auxiliar, a estimar essas informações. Então, lembrando que ele tem que sempre atender o regime de competência, né, com todas as outras informações financeiras. Então, lembrando, né, competência, o pagamento
é o registro das informações independentemente do pagamento ou do recebimento, né? Então, ele tenta atender a questão de período mesmo. Essas informações precisam ser relevantes, então, dentro lá da DMPL, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente precisa trazer informações relevantes que possam ajudar na capacidade de avaliação passada e futura também da companhia. Essas representações precisam ser fidedignas, né? Então, independentemente de... A gente sempre sabe que existem informações que elas são estimadas, mas ela precisa apresentar com fidedignidade a informação da companhia. Comparáveis, verificáveis, tempestivas, compreensivas, tudo aquilo que a gente tem para outras informações financeiras que se aplicam aqui. Falando um pouquinho de incerteza, né, a respeito de mensuração, em muitos casos a gente tem informações que são estimadas, então mesmo num certo nível de incerteza, essas informações precisam estar detalhadas, com essas características que eu acabei de comentar, e também na premissa da continuidade operacional. Então, essa informação precisa estar contida nos critérios da informação que vão aparecer ali na demonstração. Tá? Queria falar um pouquinho, né, da questão das consolidações que são feitas em DMPL, que em algumas situações podem apresentar um nível de complexidade bem grande. Então, essas informações elas podem tanto estar no nível individual quanto no nível consolidado. E na tentativa de apresentar a entidade, uma única entidade e uma única entidade representando o todo dessa informação. Então, pensando um pouco na mensuração, né, no valor contábil total desse patrimônio. Ele não é medido diretamente. Então, a gente pensando em patrimônio como um todo, a gente não consegue afirmar que cada um dos seus componentes conseguem ser mensurados diretamente, mas sim equivale ao total, né, do valor contábil dos ativos menos os passivos. Então, não dá para simplesmente, pelo valor do passivo, ativo menos passivo, pegar o número que vai equivaler a todas as classes das informações que estão dentro do passivo, do patrimônio líquido, desculpa, mas a gente consegue mensurar essas classes e aí que está a passagem que transforma isso num nível de complexidade. Então, não dá para dizer que você consegue elencar todas as classes só por essa continha de mais e menos, que parece bem simples e é bastante simples, mas a gente não consegue mensurar as classes individuais diretamente por esse número. Então, a gente vai apresentar mais para frente aqui, também vou deixar disponível aqui o link das nossas demonstrações financeiras da companhia ABC, que a gente considera como base, e a gente tenta trazer todas as possibilidades dentro de uma demonstração financeira. A gente vai mostrar aqui para vocês o caso da DMPL. E continuando aqui no que é o significado dessa informação, né? O que a gente pensa um pouco quando a gente fala de patrimônio. No conceito financeiro, a gente está falando num sinônimo dos ativos líquidos, né? Então, ativo menos passivo, eu estou dizendo, em aspecto financeiro, eu estou falando o que está efetivamente líquido. Se eu deduzir todos os meus passivos dos meus ativos, eu vou conseguir essa informação, que é a informação do que está líquido, efetivamente, né? E ele também tem um conceito físico que é um conceito de capacidade produtiva. Então, pensando, né, ali no PL, se eu tenho a informação de PL que traz grandes números, eu estou falando também de conceito de capacidade produtiva. E aí, já entrando mais no aspecto do capital social, então, deixa eu só voltar aqui rapidamente para o slide, só para a gente repassar aqui. A gente passou todo esse conceito, né, do CPC 00, e aí, então, um pouco mais em termos de conceito, é que essas contas que estão dentro do patrimônio, elas possuem natureza credora, elas evidenciam a origem dos recursos, que trazer aqui várias conotações em relação ao PL. É o resultado da diferença entre ativo e passivo, que a gente já comentou.
É o total de recursos investidos pelos sócios e a reserva de capital que são realizados no decorrer da existência da companhia. O valor contábil que pertence aos acionistas. Então, a gente tem várias formas de dizer o que é exatamente o PL. E quais são as contas? Fala aqui, estou ouvindo aqui. Isso, exatamente. Eu achei interessante alguns comentários aqui. Primeiro, você está tocando no tema que sempre gera uma discussão entre patrimônio e passivo, que às vezes nós temos instrumentos que ficam nessa discussão se o instrumento, se ele é um instrumento patrimonial, dívida, e a segunda coisa, este vínculo entre, você colocou aqui a lista dos nomes da lei dos SAs, das contas que nós temos no Brasil. E aí, do lado esquerdo, a norma internacional do FRS, dos CPCs. E essas duas coisas, talvez eles têm que interagir para criar a contabilidade. E muitas vezes, nós temos instrumentos que formalmente são ações, mas aí você começa a analisar e você chega na conclusão que eles são, do ponto de vista contábil, são dívidas. Então, dívidas. Tem que ter muito cuidado na hora que você lê a literatura sobre os dois, porque a forma jurídica do instrumento talvez não necessariamente determina o tratamento contábil. Exatamente. A ciência contábil, embora esteja diretamente atrelada a números, ela continua tendo uma ciência humana, né? Então, aqui a gente consegue ver diversas conotações para a mesma coisa e que realmente geram uma confusão, seja nesse aspecto de dívida e patrimônio, seja no aspecto de que a gente tem uma lei, né, que regulamenta as informações no Brasil e que o CPC/IFRS, na verdade, ele foi feito num conceito muito mais internacional, tentando dar uma abrangência de todos os países que adotaram de uniformização, de critérios e tudo mais, então tenta abarcar uma série de conceitos que às vezes não é aplicável para a nossa realidade e que às vezes tem uma norma que é aplicável à nossa realidade, então, exatamente, tem um nível de complexidade que pode ir praticamente até o céu aqui, viu, Kira? Então, trazendo essas informações das contas, né, e aí, de novo, uma pequena divergência entre norma local e norma internacional, algumas aparecem diretamente na norma local, outras aparecem só na norma internacional, muito conhecidas, capital social, as reservas de capital, menos conhecida do público geral, o incentivo fiscal, mas depois a gente traz essa informação aqui para vocês verem que às vezes é mais conhecido do que a gente imagina. As ações em tesouraria, os ajustes de avaliação patrimonial que foram trazidos por uma nova norma, eu falo nova norma, que para muitas pessoas, as pessoas nem conhecem qual era a norma anterior, já descreve um pouco, né, da idade do apresentador. Eu acho que essa aqui foi 11.638. 11.638. Isso é um pouco antigo já. Muito antigo. Muito antigo. É só para lembrar que ela não existia, né? Ela é uma modernização. Tem gente que nem sabia que ela em algum momento não existiu, na norma anterior ela não existia. Patrimônio líquido negativo também, que a gente vai falar aí mais para frente. Participação de não controladores, que também não é uma que entre as mais famosas, reserva legal, reserva de lucros. Então, a gente vai destacar um a um aqui mais para frente. Aqui foi só para trazer a lei, né, que rege a 6.404 de 1986, ela é bem antiga mesmo, mas ela foi alterada em muitos aspectos para a 11.638 e também por outras normas que apareceram depois, mas o conceito mesmo de patrimônio, né, dividido em capital social, reserva de capital, esse destaque que a norma traz, esse ainda continua vigente. E lembrando só, né, dessa questão dos lucros acumulados, que a conta deixou de existir, então, para quem nunca tinha ouvido falar e às vezes escuta alguém falando, lucros acumulados, ela passou a ser uma
conta transitória, antes ela era uma conta destacada, ela passou a ser transitória, exatamente porque é nesse momento da apuração da demonstração financeira que é feita essa transferência para o PL e distribuído para as demais contas. Então, era só para trazer umas coisas antigas aqui, para quando a gente conversa com o pessoal um pouco mais antigo, poder ter em mente. Fala, Kiran, eu estou sentindo que você ainda quer... Talvez outra coisa que eu achei interessante é que as normas contábeis, eles tentam não citar normalmente a qual conta patrimonial para usar. Então, muitas vezes ele só cita que você vai lançar no patrimônio. Aí você precisa fazer análise dessas contas patrimoniais pela lei dos SAs, quais contas você deveria estar utilizando para registrar a transação. Sim, isso é um fato, e um fato adicional é que a lei das SAs, como já também um pouco antiga, a modernização toda que vem acontecendo nas companhias, uma série de outras informações, outros detalhes que vão aparecendo com o tempo, né, por outros tipos de transação, outros instrumentos e evolução natural, né, acabam não aparecendo na norma, e aí toda a discussão a norma não é taxativa, né, então ela não proíbe. Se ela não proíbe que faça determinadas coisas, é um sinal de que eu posso fazer, e aí isso gera uma série de discussões com advogados e as companhias, o pessoal da contabilidade, por conta nossa, eu ia falar o leque de informações, da falta de informação que existe entre a nossa norma, que já está um pouco antiga, e as regras internacionais contábeis, e a modernização das empresas. Dito isso, a gente entra então nos conceitos um pouco mais específicos, por exemplo, na questão de o que então é o capital social, né, que é uma das contas lá do patrimônio, e traz para a gente o valor investido por cada um dos sócios. Então, os sócios, no momento que estão constituindo uma empresa, eles podem trazer bens financeiros, eles podem trazer outros bens materiais, bens imateriais, né? Então, financeiro traz caixa, bem material traz, às vezes, um carro que pode ser vendido ou que pode ser utilizado para prestar o serviço que precisa ser prestado. E bens imateriais, às vezes, ele traz um know-how, traz uma marca que já está registrada, uma ideia. Então, tudo isso pode ser mensurado, que pode ser mensurado com alguma segurança, entra lá no capital social, e esse valor é o que vai ser utilizado para manter o negócio enquanto ele estiver funcionando e ainda não estiver gerando lucro, tá? Então, essa informação ela não é uma informação estática, ela vai mudando com o tempo, ao passo que podem entrar novos sócios, que a própria companhia pode mudar em relação às quantidades. Então, é uma informação que sempre precisa ser atualizada, renovada para melhor descrição dos dados. O capital social ele tem também um ponto de vista social, né, que é estabelecer a regra de poder. Então, a quantidade de ações ou cotas que cada um dos sócios detém é a quantidade de poder que cada um vai ter, lembrando que, né, poder é um assunto também que gera bastante discussão em termos contábeis, né? Quem realmente exerce aquele poder. Então, a gente sabe que pelo evento das novas internacionais, poder não é simplesmente a quantidade, mas sim o que cada um também exerce. E aí a gente fala também de poder de empresa sobre empresa, que também pode destoar um pouco dessa relação de quantidade. Então, sem querer me aprofundar nesse tema, né, porque esse é um tema que também pode aqui trazer enormes complexidades, ele, dentro desse ponto de vista social, né, da limitação da responsabilidade de cada um dos sócios. Então, os investidores, caso a empresa contraia dívida, eles têm um limite de responsabilidade. E aí, dependendo, né, da característica de cada uma das empresas, como esse limite vai ser exercido. Então, ele pode ser entendido como um valor que está sendo disponibilizado por um ou mais investidores para que a empresa se constitua e vá se alimentando enquanto ela não gera o lucro. E
detém essas características. Isso. Só um comentário. Estou vendo o número de slides aqui na apresentação e o tempo, só para te avisar, o tempo está correndo. Bom. Vamos, tá bom. Obrigada, Kiren, pela informação. Então, essa acho que é a principal característica, né, do capital social da empresa e as diversidades que ele pode receber em termos de, essa é uma empresa individual, é uma empresa limitada, é uma SA, como que é o formato dessas empresas pode variar em termos de capital. E aí acho que é importante lembrar um conceito que é simples, mas que pode gerar alguma dúvida, que é o capital integralizado, né? Então, é aquele processo, né, de transferir para a empresa o valor que foi acordado. Então, isso é o integralizado. O subscrito é aquele que foi acordado, mas que ainda não foi distribuído, né? Não está à disposição ainda. E acho que agora a gente já consegue passar para o próximo slide, que é a reserva de capital. Eu trouxe aqui bem a norma mesmo, né, da reserva de capital, porque isso aqui é bem relacionado mesmo com como que ele pode ser feito e como que pode ser distribuído. Então, ele é a leitura da norma, não tem muito que possa ser dito em termos da reserva de capital, ele tem que atender bem a esses critérios mesmo determinados. Aí um pouquinho sobre incentivo fiscal, né? Eu até mencionei que algumas pessoas não têm muita familiaridade com o incentivo fiscal, então eu trouxe aqui só para lembrar que aqui também, na reserva de capital, a gente tem os incentivos fiscais, que são aqueles incentivos que, né, nasceram há muito tempo atrás para tentar povoar algumas regiões, então oferecer a possibilidade de isenção de tributo ou diminuição do tributo com esse caráter mais social, vamos dizer assim. As ações de tesouraria, que também é altamente regulamentado, então que também não tem muito margem aqui para poder tentar colocar, contabilizar nenhuma informação aqui dentro de ações de tesouraria, né? Então, basicamente, são ações que a empresa pode recomprar com alguns objetivos de gerar valor para o acionista, para dar aumentar um pouco o patrimônio, ou fazer alguma proteção sobre alguma aquisição mais agressiva. O ajuste à avaliação patrimonial, esse sim é o mentor aqui de todos os problemas que a gente enfrenta no patrimônio líquido. Exatamente, né, por ter nascido, né, há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo atrás, mas por conta mesmo da evolução, né, da contabilidade e de como as finanças também acabam desempenhando papéis de novas transações e ideias mirabolantes, né, que os contadores e não contadores trazem e que precisam, de alguma maneira, ser sensibilizada pela contabilidade, e ajuste de avaliação patrimonial acaba abrindo um leque enorme. Então, a intenção do regulador aqui, né, foi trazer essa questão do valor justo versus o custo e que isso não impactasse diretamente no resultado, mas que agora acabou assim, né, trazendo um leque de coisas. Já vi diversas discussões em relação ao que poderia ser contabilizado exatamente pela norma não ser taxativa e aí não impedir determinadas transações que sejam contabilizadas aqui. Então, já vi um leque bom aqui, dá para a gente discutir bastante. Isso, quer falar aqui, Dani? Isso, tipo, acho que essa conta nasceu quando foi trazido os nomes internacionais, os CPCs para o Brasil, o FIS para o Brasil, e essa conta é justamente para trazer a consistência entre o mundo contábil e o mundo da lei das SAs. Então, ele foi criado como uma forma de fechar essa diferença conceitual entre o que tem na lei das SAs e o que tem na contabilidade. E talvez o cuidado que tem que ter é quando você for usar essa conta, entender por que você está usando essa conta e
quando você vai fazer o lançamento dentro dessa conta, é quando você vai eliminar os itens dessa conta, porque muitas vezes a pessoa joga itens nessa conta e talvez não pensam depois, por exemplo, se você lança um item nessa conta devido a algum ativo, você vai eliminar quando você vende aquele ativo, e como que você vai transferir o saldo dessa conta para os outros depois. Então, aqui dentro, normalmente nós temos muitas dessas contas recicláveis e não recicláveis que a gente passou, eles são lançados dentro dessa conta. Então, tanto a conta do impacto da conversão de balanço, do CTA, o impacto dos ganhos e perdas sobre investimentos em dívida, em ações, o ganhos e perdas atuariais. Então, essa conta, na realidade, esse nome da conta principal, se você faz lançamento aqui, você tem que ter o subconta e controlar muito bem todos os lançamentos dentro dessa conta. Porque muitas vezes ele é considerado como, por exemplo, um conta de outros, mas quando você usa, tem que entender muito bem por que você está usando e controlar os lançamentos separadamente. Exatamente, e em muitos casos acontece na demonstração financeira você não ter todos os detalhes que você precisa para fazer uma análise mais completa, ele simplesmente aparece lá na DMPL sem um destaque na nota explicativa e aí fica um pouco obscuro. Então, mais um detalhe eu acho a respeito disso é que toda vez que você for mexer com o ajuste de avaliação patrimonial, tentar dar o disclaimer necessário para que as pessoas possam entender o que está sendo feito ali dentro, porque pode adquirir realmente um nível de complexidade bem alto. Isso só para avisar aqui que parece que estamos passando por instabilidade de internet, então caso que alguém que está nos assistindo precisa, se estiver tendo problemas de acesso, aí você poderia sair e voltar para reativar a conexão. É só isso. Legal. O patrimônio líquido negativo também é já um pouco antigo, passivo a descoberto, muito conhecido ainda por muitas pessoas como passivo a descoberto, então agora ele só é o patrimônio líquido mesmo, positivo ou negativo, não muito para dizer a respeito disso. Participação em não controladores também é uma continha bem chatinha, que pode ter um nível de complexidade importante, dependendo do que está sendo feito, especialmente quando há um business combination, ter essa atenção com o participante que não controla, né, o minoritário, também conhecido como NCI, é super relevante e a norma traz essa informação destacada exatamente para dar a informação necessária para essa pessoa que está investindo e que não é o controlador. O controlador, ele está com a informação na mão. O difícil é a pessoa que está investindo minoritariamente ter uma informação mais detalhada, mais destacada, e então a norma quis trazer exatamente isso, né? Como que deve ser feito a contabilização e qual é a necessidade de dar a evidenciação necessária para essa conta. Aí reserva legal também, bem um descritivo, né, 5% do lucro e até atingir 20%, com aquela regrinha de reserva legal, mas a reserva de capital de 30%, então não muito a se dizer aqui. Ela também tem a sua utilização restrita, então não é para qualquer caso que pode ser utilizada. Compensação de prejuízos, né, quando ainda houver saldo de prejuízos para absorver, aumento de capital a qualquer momento. Próxima, a reserva de lucros, então só para falar um pouco da diferença entre o que é a reserva de capital que a gente passou lá em cima, antes dos incentivos fiscais, aqui, ops, não, aqui. Reserva de capital é a reserva que se faz independentemente da lucratividade da companhia, né? Então, ela tem toda essa regrinha aqui, né? Que não vou fazer a leitura dela completamente, mas eu trouxe de volta só para destacar que, diferentemente da reserva de lucros, essa sim está relacionada com a atividade da empresa, com
o que a empresa está trazendo de novos recursos, diferentemente da reserva de capital, tá? Aqui também, né, pode alcançar uma certa complexidade. A gente não vai entrar no detalhe, né, até por questão de tempo, mas é muito importante também avaliar o que a distribuição dessa reserva de lucros, que acho que é aí que mora a questão da complexidade. E quais são as transações que são registradas no patrimônio, né? Então, a gente falou aqui genericamente, né, de quais são as contas, mas falando de transação propriamente dita, né, a gente empresta lá da teoria contábil o que é permutativo ou compensativo, que são aquelas informações mais qualitativas, por exemplo, entre só contas de ativo, entre ativo e passivo, ou até entre próprias contas de patrimônio, que não alteram a situação líquida da companhia. O que é modificativo, então, que altera a situação líquida da companhia, e o misto que traz ambas. Então, para o PL, todas são aplicáveis. E pensando aqui no que é modificativo, sem representar uma receita, uma despesa, a gente quis dar um destaque para isso, porque isso é o que está mais relacionado à característica principal de PL, né, que é aquela questão, eu tenho um compromisso, mas não é um passivo. Então, pensando um pouco nelas, né, na entrada de novos sócios, aqui eu tenho um destaque um pouco maior de situações que podem acontecer nessa classificação. Entrada de um novo sócio. Então, se ele faz um aporte de capital, eu vou ter lá um percentual de participação, faço débito no meu caixa e um crédito lá no meu capital social. Se eu tiver um aumento de reservas, então títulos de empresas listadas, pode falar, Kira. Já estamos, em termos de tempo, acho que em termos de seu tempo, tá bom. já Vou está... passar... Isso, porque todos os slides vão ser disponibilizados para quem nos acompanha. Aí talvez se você quer só dar uma rápida passada para os outros slides. Legal. Eu ia até falar isso, que eu não vou ficar passando aqui o que é débito e crédito, que depois vai ser disponibilizado mesmo. Então, é só para dar alguns exemplos aqui, né, que são atividades, transações que estão diretamente ligadas a patrimônio mesmo. Então, aumento de reserva, venda ou a compra de ações em tesouraria, o aumento daquela conta chatinha de ajuste, aquisição de ações de tesouraria, eu falei venda em cima, né? Diminuição do capital social, distribuição de dividendos, a reserva de lucros. Então, todas essas são intrinsecamente transações de patrimônio. E tem alguns exemplos aqui e as contabilizações para vocês poderem consultar depois. Então, aqui só para resumir mesmo, no balanço patrimonial de um início de um período, eu tenho lá os ativos e menos os passivos, que é igual ao patrimônio. Aí eu trago elementos da demonstração de resultado abrangente. Então, receitas menos despesas vão para a mutação do patrimônio líquido. As contribuições de detentores de direitos, de patrimônio, de distribuição aos detentores, o que for feito ali naquela movimentação, tudo isso somado vai ser o ativo menos o passivo líquido, e aí com as descrições de cada das transações. Então, aqui, falando da demonstração propriamente dita, né, o que ela traz para a gente? Monitora, ela ajuda nas estratégias, acompanha a evolução. Os 3 principais itens da DMPL, que são as reservas de capital e lucro e o prejuízo acumulado, com os detalhes lá que a gente trouxe lá atrás, e aqui também mais um pouco, né, de como seria essa estrutura, e a gente trouxe aqui o exemplo de divulgação, que é essa da nossa companhia ABC, é uma companhia SA, um modelo que a gente usa aqui como se fosse uma empresa com números propriamente dito, com os destaques que são dados aqui dentro de uma DMPL super completa. Então, não é toda a DMPL que vai ter toda essa informação, mas aqui a gente trouxe uma mais completa e eu vou disponibilizar para vocês o link que vocês podem consultar não só essa demonstração financeira, mas como a ADF como um todo, e aí os detalhes que estão também relacionados com a demonstração da mutação do patrimônio, que dão um destaque em nota explicativa para as informações relevantes que estão sendo apresentadas aqui nessa demonstração.
Por último, Legal. para dúvidas, e agradeço demais a possibilidade de participar aqui com vocês. É um prazer imenso. Espero voltar outras vezes. Tchau, Tá pessoal. bom. Obrigada. Muito obrigado, Ju. E agora, acho que com isso, acho que vou passar para a Cris. E eu estou até pensando aqui na primeira pergunta, que acho que com esta explicação aqui, se quer nos explicar um pouco por que esta tema dos mutação do patrimônio líquido gera tanto problema na consolidação. Cris, não estou te escutando, não sei se você está conosco. Acho que vamos ver acho que Acho que ele caiu, viu, Kiran? Isso, legal. Mas acho que deve estar se reconectando, mas eu acho que já com essa apresentação de Juliana, acho que já dava para perceber várias complexidades, mas a gente vamos aproveitar para responder a algumas das dúvidas. Aqui tem, primeiro, a Adriana Caetano perguntando se o IASP está fazendo um projeto sobre esse tema de valor justo, sobre outros resultados abrangentes. Entendo que está dentro da norma do instrumentos financeiros, que está em revisão. Quando tem tem uma pergunta aqui de Felipe Calisto, perguntando quando tem uma distribuição desproporcional de lucros para a adequação do PL para os investimentos na consolidação, quais ajustes deve fazer para fechar a consolidação? Quem tiver distribuição desproporcional de lucros, acho que a primeira coisa é para entender por que tem distribuição desproporcional. Isso, às vezes, por exemplo, a gente tem que analisar a transação para entender o que está por trás. Por exemplo, às vezes a pessoa tem pagamento de administradores via pagamento desproporcional, às vezes isso talvez seja pelas normas contábeis, tem que avaliar se isso não deveria ser despesa. Então, acho que a natureza da transação tem que ser analisada antes de determinar os ajustes. Kira, nesse caso de distribuição desproporcional de lucros, do ponto de vista jurídico, né, a gente sabe que existe uma previsão específica para limitadas, mas para sociedades de capital fechado ou aberto, sociedades anônimas, não existe uma previsão específica e existe um entendimento pelos advogados de que distribuição desproporcional de lucros não seria uma prática adequada, porque, na verdade, a forma de remunerar de forma diferenciada os respectivos acionistas seria que eles tivessem ações preferenciais ordinárias e, de acordo com esse tipo de participação, essa distribuição de lucro seria determinada, né? Não sei se, enfim, faz sentido. Que, na realidade, no processo de empresas se registram pela primeira vez na CVM, a gente já tem encontrado vários casos de quando você tem que apresentar os últimos anos das demonstrações financeiras, quando ainda era privada, às vezes a gente encontra essas operações com distribuições desproporcionais. E aí gera bastante discussão e debate entre o mundo contábil e jurídico, como você pode imaginar. Exatamente, é isso que eu ia comentar, né? Porque juridicamente existe um tabu, né? Nesse sentido de que a distribuição desproporcional em sociedade anônima seria uma prática que deveria ser substituída pelas classes de ações, né, que cada titular teria, né? Isso. Aí tem uma pergunta aqui do Daniel Rodrigues, perguntando de alguma reserva reciclada via resultado. Talvez, se você tiver investimento no exterior, você tem um saldo da conta de conversão de balanço, conta CTA, e aí você vende aquela operação e você precisa pegar aquele saldo que está no patrimônio e jogar no resultado. Então, e a mesma coisa para, por exemplo, uma marcação de mercado de um investimento num título de dívida. Então, aí tem tema aqui, para você. Ganho e perda de passivo atuarial gera algum ajuste
na apuração de imposto de renda corrente ou diferido, porque aí, o ponto aqui é ganhos e perdas atuariais de benefícios pós-emprego, eles são uma reserva, são lançados no patrimônio líquido e nunca mais vão voltar para resultado. Então, tem uma questão aqui de tratamento disso para fins fiscais. Eu não sei se você tem algum comentário sobre isso, porque essa norma é dos últimos anos que criou-se esse conceito de deixar esses saldos pendurados no patrimônio. Então, acaba criando, ou seja, movimentação de um passivo via patrimônio sem que ele passasse no resultado. E talvez não tenha, eu não sei se tem gerado muita discussão no mundo fiscal, isso. Você está falando do CTA, Kiran? Não entendi. Não. O que acontece? Vamos supor que eu tenho um plano de pensão. Aí, no plano de pensão, eu faço meu movimento em um plano de benefício definido. E aí, preciso registrar um passivo para as obrigações, uma obrigação que eu tenho que pagar aquela plano de pensão quando as pessoas vão se aposentar. E aí, estou usando cálculos atuariais para apurar o passivo. E aí a norma contábil, alguns anos atrás, mudou para falar, então, quando eu tenho, neste caso, os ganhos e perdas atuariais da movimentação deste passivo, eles vão ser lançados no patrimônio, mas eles nunca mais vão voltar para resultado. Então, você começou a criar um saldo cumulativo de ganhos e perdas atuariais no patrimônio, e ainda que você encerre aquele plano de pensão, vai ficar pendurado no patrimônio esses ganhos e perdas atuariais. Então, talvez não tenha... Eu não sei se o mundo fiscal se deu conta de que mudou esta norma contábil, e aí nós temos, vamos dizer, itens que no passado iriam passar no resultado, que agora estão pendurados lá para sempre no patrimônio. Então, é um bom ponto. Kira, não é diferente quando tem, voltei, viu? Não é diferente quando tem, por exemplo, outorga de pagamento com base em ações. Não sei, eu tive fora aqui por problemas técnicos, mas também eu fico, às vezes, com itens pendurados lá no patrimônio eternamente, né? Isso. E aí eu não sei se tem algum tratamento para fins fiscais disso, porque no passado, esses ganhos e perdas, eles passavam... eles eram amortizados no resultado até o final do plano, mas essa talvez é uma coisa muito específica para ser tratada. O que existe, Kiran, assim, na verdade o que acontece é o seguinte, para todas as figuras relacionadas à alteração de norma contábil que não estejam expressamente tratadas na 12973, tem um artigo, que eu salvo engano é o 58, que ele diz todo e qualquer ajuste contábil decorrente de novas práticas contábeis não previstas nos itens acima devem ser tratadas com neutralidade, né? E o tratar com neutralidade, na prática, é tirar todo e qualquer efeito para fins fiscais, até segunda ordem. Aí o ponto que você está me colocando aqui é um ponto bastante desafiador, né? Porque o que você está dizendo Paula, nunca vai ter efeito fiscal, porque nunca vai para resultado, né? Então, será que essa neutralidade, ela ensejaria efetivamente um reconhecimento de um diferido sobre esses montantes? Então, acho que essa é só a pergunta, né? Pelo que eu entendi. Isso. Até que veio uma outra pergunta aqui, é engraçado, parecido com o Guilherme Sampaio Silva, falando que estamos discutindo um plano de benefícios definidos que vão migrar todo mundo para um plano de contribuição definido, só que vão ficar lá com esses ganhos e perdas pendurados no patrimônio em tese para sempre. E aí realmente e aí pela norma esses saldos, ou seja, essa norma que é relativamente recente dos últimos anos, ele não permite mais a reciclagem daquela... Ainda que você encerre o plano, não tem mais o risco, você não vai trazer aqueles itens mais para resultado. Então, mas pode ser que uma parte disso vá afetar o resultado em algum momento, né? Ou nada? Nenhum dessa natureza não, mas
Dentro do OCI tem elementos que vão afetar resultado futuramente, além desses elementos que você está comentando aqui? Não, dentro do OCI tem vários outros tipos de transação que vão ser recicladas via resultado, mas talvez o ponto é, as normas contábeis, eles estão criando esses conceitos, tipo, como a gente falou, tipo, talvez parecido com aquele outro exemplo que a gente deu no início, de investimento em ações com ganhos e perdas no patrimônio que nunca vão no resultado. Então, é interessante, aliás, talvez esse seja um planejamento fiscal, então, porque se eu tenho investimento em ações e eu levo todos os meus ganhos no patrimônio e nunca vão no resultado, será que eu consigo evitar a tributação? Mas deve ter uma norma específica para isso. Tem. Mas legal, vamos ver, já que Cris está de volta, vamos voltar para as perguntas para Cris, e Cris, acho que a primeira pergunta para você, que já estava com... por que dá tanto problema nesta mutação patrimonial? Por que gera tanto problema na mutação patrimonial? Não, legal, Kira. Bom, eu acho que... não sei se dá tanto problema, né? Mas, assim, normalmente as fontes de problema que eu observo, elas derivam de duas questões principais, né? Em primeiro lugar, essa dicotomia entre a preparação das demonstrações financeiras consolidadas e as demonstrações financeiras individuais. Nem todo mundo observa o que eu considero a maneira adequada de preparar a mutação do patrimônio líquido, que é primeiro pensando no grupo econômico, né? No grupo consolidado. E aí sim, no momento que eu for preparar as demonstrações individuais, fazendo as devidas movimentações segregadas de cada uma das entidades. Então, acho que essa é um primeiro elemento a ser observado. Mas também eu acho que tem um pouco a ver, acho que você mesmo estava tocando nesse ponto agora enquanto você falava. A mutação do patrimônio líquido é um ponto de encontro entre a norma contábil, que dá algumas orientações, descreve alguns elementos que tem que ir para o patrimônio líquido, mas também movimenta o capital, né, que é o capital e itens patrimoniais que encontram uma série de orientações e premissas na própria lei societária. Vale destacar que a gente adota aqui as CPCs, que derivam dos IFRS, que são um conjunto de práticas, de normas, feitas para serem aplicadas em qualquer jurisdição, não só no Brasil, né? Então, elas vão sempre, ou muitas vezes, encontrar aqueles pontos ali nebulosos, né, entre o que está escrito na lei societária, que estabelece alguns temas que tem a ver, né, criação de reservas, transações com acionistas e assim por diante, e aquilo que está prescrito nas orientações dos IFRS e CPCs. Então, muitas vezes eu me deparo em discussões com advogados, enfim, mesmo com preparadores, por onde que eu lanço isso, né? Então, acho que são esses dois principais fatores que trazem complexidade para o tema. Importante a gente sempre estar atento, né, a esses aspectos para evitar uma grande diversidade, até quando na própria tomada de decisões da entidade na preparação das suas mutações. Legal. Cris, me dei conta agora que parece que você tem um raquete atrás de você. E eu não sei se isso é uma marca da sua vida esportiva e se é qual tipo de raquete que é. O momento merchan. Bom, óbvio que uma raquete aqui é uma raquete de beach tênis, né? Que é o esporte do momento. Legal. Um dia nós vamos jogar um beach tênis, Kira. Legal, ou seja, desafio lançado aqui ao vivo. E agora, o segundo pergunta para vocês, seria suficiente fechar patrimônio líquido por diferença ou deveria você tem que entrar realmente e controlar todas as movimentações e transações que estão lá dentro? Não, sem dúvida nenhuma que, a despeito do patrimônio ser a diferença, né, entre ativos e passivos, ele é composto de uma enormidade ali de itens específicos, que têm natureza específica, que demonstram
resíduos de transações muito pontuais, né? Então, se a transação é com acionista, ou se a transação é uma transação que está no patrimônio, mas não é uma transação com acionista, então compõe o resultado abrangente, se ela é uma transação no contexto de uma demonstração consolidada, atribuível a acionistas não controladores, então não dá para fazer isso de forma meramente por diferença, né? O ideal é que a gente conheça, sim, cada uma das transações. Você deu o próprio exemplo aí do que acontece com você estava falando de benefícios a empregados, né? Provavelmente benefícios pós-empregos. Eu mencionei outorga de pagamento com base em ações. Mais cedo você falou de hedge accounting, itens que se reciclam para o resultado quando são realizados, itens que não se reciclam para o resultado, que carregam o imposto de renda diferido e assim por diante. Então é necessário, né, que se tenha esse controle bem granular sobre cada um dos itens que movimenta a DMPL. Legal. E na hora que, talvez você já tocou nesse tema, mas quando você está fazendo consolidação, você deveria fechar primeiro o patrimônio líquido consolidado para depois fechar o individual? Você pode nos falar um pouco sobre esse processo? Sem dúvida. Assim, as IFRS é um conjunto de práticas, né, de princípios que foi desenhada ou é desenhada e atualizada pensando no grupo econômico como um todo, né? Então, obviamente, em diversas circunstâncias, né, como no aspecto societário, no aspecto tributário, é importante enxergar cada um desses elementos, mas a gente nunca pode perder de vista que o objeto central, né, para o leitor da demonstração financeira é como todo aquele conjunto econômico interage. Então, é muito mais simples, né, para que eu não me perca em detalhes operacionais de eventuais transações que são feitos, por exemplo, entre intercompanhias, para que eu possa primeiro pensar no todo e aí sim, de segregar em partes cada uma dessas transações, como ela impactaria cada uma das demonstrações financeiras individuais. Legal. E a gente citou também um pouco antes sobre dividendos desproporcionais. E aí você pode nos falar um pouco sobre esse tema dos dividendos desproporcionais para a administração e a análise desse tipo de transação? Uhum. Esse é um tema bem... De tempo em tempo eu recebo alguma questão sobre esse assunto. Eu não sei se tem alguma dúvida específica sobre isso, mas óbvio que para companhias públicas não é observado, né? Eu tenho reparado que, acho que por conta do marco das startups, houve aí uma flexibilização nessa questão de dividendos desproporcionais. Acho que temas importantes que eu observaria aqui, né? Primeiro, avaliar se de fato eu tenho substância nisso, se eu estou falando de remuneração embutida para funcionários, né, para acionistas, ou eventualmente se na perspectiva do detentor do investimento eu posso ter algum risco de impairment, né, na medida em que eu estou sendo remunerado de forma desproporcional à minha participação, mas é sempre uma área de cuidado e que merece uma discussão bem detalhada e acho que cada caso é um caso, né? A gente não tem aqui soluções que encampam todas as entidades. E quando você tem, por exemplo, um porte de capital com laudo, porém você poderia ter casos que onde vamos dizer, o registro dos ativos líquidos seja diferente do saldo do laudo, e aí você entra num tema onde, ou seja, você tem valor de laudo diferente do saldo contábil, ou seja, do aporte contábil no patrimônio. E aí, por exemplo, você tem visto esse tipo de caso? O que você recomenda? Entre o valor de laudo e o valor o valor de par da emissão das ações, é isso? Isso, talvez tanto do valor do par e a gente tem, por exemplo, às vezes tem uma compra de uma empresa baseada num valor de laudo, porém, ou seja, um aporte
via compra de empresa, via valor de laudo, mas na hora que você vem fazer a avaliação na data da aquisição, você chega na conclusão que, por exemplo, foi adquirido via emissão de ações e você registra aquelas ações, o valor justo daquelas ações, a data de emissão é diferente do valor do laudo. Então, você acaba tendo um saldo contábil diferente do valor no laudo. Do valor do laudo. De repente, pode ser um dos casos em que a gente tem aquelas figuras de ágio na subscrição de ações, né? Quando eu tenho um colamento entre o valor da emissão das ações e o valor daquilo que eu estou recebendo. Obviamente que num contexto em que eu estou obtendo controle, né? Eu estou aumentando a participação em uma investida em que eu já tenho controle, provavelmente é um item que vai acabar sendo registrado separadamente dentro do patrimônio líquido, né? É o que, pelo menos, é o que o teu cenário me desperta aqui como descrição, né? Uma reserva de capital, alguma coisa assim. Isso, já tenho visto isso também. Legal. E transações dentro do mesmo grupo, isso tem gerado impacto no patrimonial? São comuns? Você pode botar alguns exemplos? Transações entre empresas do mesmo grupo. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma combinação de negócio de empresas sob controle comum, ainda mais se a gente estiver falando de empresas públicas, não deveria trazer impactos patrimoniais, porque geralmente os valores são transacionados a preços de livros, né? Então, os valores predecessores. Eu normalmente, no âmbito do consolidado, né, quando eu estou imaginando aqui nessa situação, duas empresas abaixo do mesmo nível de consolidação fazendo uma transação, uma tomando controle da outra, enfim. No nível superior, que é sempre o nível que a gente parte a análise, eu não deveria ter nenhum impacto, né? Se eu não usar valores predecessores, aí eu posso ter efeitos. Agora, sempre temos que observar se eu não estou, por exemplo, fazendo transferência, né, de ativos de um lado para o outro, né? Quando eu olho nesses níveis individuais, isso pode acontecer, né? Eu estou reduzindo capital em uma investida e acrescentando capital, aumentando capital em outra. Então, acho que esse é um efeito possível em que pese no nível consolidado, eu não vejo razão para termos movimentações patrimoniais. Até porque nada aconteceu, né? Isso. E tem discussões entre o que entra no resultado e que entra na movimentação do patrimônio líquido? E aí você pode nos dar um exemplo de algumas discussões sobre isso? Entre resultado e patrimônio líquido. Acho que uma coisa que vem à minha mente aqui é a questão de diluição, né? É uma pergunta que eu recebo muito sobre diluição. Diluição entra no resultado, quer dizer, quando a minha participação pela entrada de um outro acionista, né, dentro de uma sociedade, ela sofre uma variação, né? Que seja ela uma variação que me gere um ganho ou que me gere uma perda. Então, se a gente tomar como exemplo a diluição, é importante sempre observar qual que é a relação que eu tenho com o investimento. Se é um investimento que eu controlo, esses efeitos de diluição eles vão ser sempre registrados diretamente no patrimônio líquido, em oposição a cenários onde eu não controlo. Eu tenho, por exemplo, influência significativa e registro o investimento por equivalência patrimonial. Então, aí os efeitos de diluição eles transitam pelo resultado. Talvez seja um exemplo em que eu consiga ver mais discussão em relação a... Você tocou alguns pontos, né? Você tem investimento a valor justo, etc. Mas acho que essa questão da diluição é o que mais me chama a atenção nessa discussão. Legal. E dessas todas as movimentações e efeitos fiscais sobre essas movimentações, todas essas movimentações, eles deveriam ter efeito de imposto de renda diferido? Bom, movimentações no patrimônio, não todas, isso, né? Tem as próprias movimentações de capital, né? Acho que eu peguei um pedacinho da discussão aqui que você estava falando com a Paula, enfim, então tem transações que não geram um efeito tributário, né? Partindo da premissa que o IR diferido ele
ele se origina quando há um descolamento entre as bases contábeis e fiscais de um determinado item das demonstrações financeiras, transações de capital, por exemplo, eu não vejo efeitos tributários ali a serem observados. Então, acho que é que nem aquele negócio de vestibular, né? Todos, nunca, nenhum, geralmente não é a resposta certa, né? Legal. E, finalmente, alguma dica para análise e controle da mutação patrimonial? Olha, eu acho que uma síntese do que a gente veio falando aqui, né? Obviamente, acho que 2 elementos, né? Em primeiro lugar, conhecer cada um dos efeitos, né? Que impacta, e são muitos, né? A Juliana, eu perdi uma boa parte da apresentação dela, mas a gente já tinha falado sobre a apresentação ontem, e eu vi que ela cobriu bastante coisa, né? Então, entender e conhecer cada um desses elementos, né? E como eles afetam e qual o racional para cada uma dessas movimentações, e aquela minha percepção, né, de que o exercício ele começa no consolidado, né? Então eu preciso enxergar o grupo econômico como um todo, e a partir daí construir a mutação do patrimônio, que que é incrível, né? Quando você revisa uma demonstração financeira, como os temas mais complexos e como você já tira a informação dali para você entender o que aconteceu. No fim do dia é isso, né? No fim do dia o que aconteceu com o patrimônio daquela empresa ao longo do ano. Daí se deriva muitos insights importantes para você entender a situação dela como um todo. Então, acho que é isso, Kira. É a minha visão. Legal. Muito obrigado, Cristiano. E aí, com isso, acho que vamos para Paula para nos esclarecer esse tema fiscal sobre essas movimentações de patrimônio líquido. Então, e aí, para nos falar também se existem algumas opções de planejamento fiscal nessa história. Mas talvez, primeiro, Paula, para vocês, faz alguma diferença do ponto de vista fiscal se, por exemplo, um débito fosse reconhecido no resultado do patrimônio? Por exemplo, se a gente estava falando aqui por exemplo, da perda de investimento em ações, a empresa escolhe classificar, ela pode classificar todos os ganhos e perdas sobre investimento em ações no patrimônio. E se ela registra no patrimônio, isso nunca vai no resultado. Então, se ela lança, por exemplo, se ela lança no patrimônio os ganhos e perdas sobre investimento e depois vende o investimento, isso faz diferença do ponto de vista fiscal? Então, Kiran, na verdade, a legislação tributária, ela segue uma lógica própria, né? Então, na dúvida, o que a gente tem que entender é se houve geração de renda nova ou não, né? Essa questão da onde é alocado esse ganho e onde é alocado posteriormente na alienação do investimento uma possível perda ou ganho, se é no patrimônio líquido ou no resultado, claro que tem impacto, mas depende da competência, né? Então, se afeta o resultado, fica muito mais evidente que você tem que dar um tratamento tributário específico naquela competência. Mas se vai para o patrimônio líquido, a questão que se coloca existem casos, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui bem interessante, né? Existem casos de capitalização de juros sobre empréstimo, por exemplo. Na capitalização de juros sobre empréstimo, a gente contabiliza os juros sobre o empréstimo dentro do ativo mobilizado. Mas a regra fiscal diz que aquilo é dedutível. Então, tem que olhar especificamente qual a regra fiscal aplicável a cada caso, porque não necessariamente o fato de estar alocado no patrimônio líquido no resultado vai te dizer a resposta do ponto de vista fiscal, né? Então, ela caminha em paralelo, tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, legal. Ou seja, tem um controle separado para fins fiscais. E temos um outro tema aqui. Se tivesse um débito contábil de erros de anos anteriores, lançados contra patrimônio líquido, e quais seriam o potencial tratamento fiscal? Por exemplo, aqui estou pensando
nas demonstrações financeiras, talvez até foi retroagido o efeito no ano correto pela competência, mas, porém, no balancete, talvez o efeito foi lançado no ano corrente, o efeito cumulativo desse erro nos anos anteriores, contra o saldo de abertura de lucros acumulados. Talvez o ICF, esse dos anos anteriores, talvez não fossem alterados. Você já viu isso? Tem um impacto de fazer isso? Sim, perfeito. Acho que esse é um caso bem típico do que eu estava comentando no item anterior. Olha só que interessante, né? Já vi isso na prática, sim. A Receita Federal e a norma vigente adotam o entendimento, acho que, salvo engano, no artigo 61 da 12973, até tem uma disposição específica, que ela diz o seguinte, olha, aonde esse impacto contábil, em que resultado ou que competência esse impacto contábil deveria ter afetado? O resultado ou o PL, enfim. Na prática, o resultado. Em 2021, estamos em 2023, tá? Em 2021 deveria ter afetado o resultado, não afetou. E aí agora eu lancei no patrimônio líquido de 2022, né? Como erro de demonstrações anteriores, ou como ajuste de demonstrações anteriores. Para o fisco, o que interessa é qual a competência correta desse ajuste? 2021. Então, você deveria, para fins fiscais, ter dado o tratamento fiscal adequado para 2021. Ou seja, você teria que reabrir a sua ECF. Não necessariamente você vai conseguir reabrir seu SPED contábil, porque existe uma regra específica que diz que você tem até o limite de 1 ano após a emissão do seu SPED contábil do ano anterior para você substituir esse arquivo. Então, supondo, eu estou em 2023, a gente vai enviar 2022. Até a data da emissão de 2022, eu ainda consigo substituir 2021. Passou a data de 2022, do prazo, final de maio, por exemplo, não posso mais substituir 2021. Então, necessariamente, eu preciso fazer esse ajuste na ECD de 2022, tá? No patrimônio líquido de abertura, que é o seu caso. Nesse caso, eu não consigo mexer no SPED contábil, mas na ECF, eu sou obrigada a reabrir e colocar lá como ajuste de anos anteriores, como adição ou exclusão, tá? Porque eu não posso mexer no lucro antes dos impostos, porque ele está vinculado a um SPED contábil que eu não posso mexer, mas você necessariamente tem que fazer o ajuste fiscal no ano calendário onde ele deveria ter pertencido, tá? E pagar muitos juros, inclusive, ou recuperar tributo. Aí vai depender da situação, é verdade? Então, essa é a próxima pergunta, se teria muitos juros, ou seja... Tá bom. Estava esperando a resposta. Tá bom. É horrível essa resposta. Então, e aí vamos para uma outra. Então, se tiver mudança de prática contábil, então vamos supor que acontece a mesma coisa. Eu faço mudança de prática contábil na forma que o registro, que eu capitalizo juros, por exemplo, e aí ele acaba dando despesa maior nos anos anteriores e eu faço esse ajuste contra patrimônio, mas é mudança de prática que eu faço hoje. Eu sou obrigado, então não foi erro, mas isso aqui, mudança de prática, você aplica retroativamente. E neste caso, como que eu preciso tratar para fins fiscais? Kiran, na prática, depende muito de qual natureza de ajuste contábil se está se tratando. Porque, de novo, a primeira coisa que a gente tem que olhar do ponto de vista fiscal é qual o tratamento fiscal que seria dado para essa prática contábil 1? Tal. Mas houve ajuste de prática. Tá bom, entendi. Mas esse ajuste de prática tem previsão na 12973 ou entra na regra de neutralidade geral? Porque o que acontece muito na prática é que a 12973, por ser uma legislação de 2014, ela não consegue acompanhar as mudanças de prática contábil que acontecem todos os dias no nosso dia a dia. Então, ela trouxe um artigo, que é um artigo meio que geral, regra geral. Então, toda e qualquer mudança de prática que não esteja contemplada especificamente nos artigos anteriores, você necessariamente tem que tratar com neutralidade. E aí, essa neutralidade se reflete na constituição de um IR diferido. Aí você vai falar, não, mas espera, e se a mudança de prática efetivamente afetou o resultado?
Aí você tem que olhar nos artigos da 2973, enfim, na legislação na 2158, etc., legislação do imposto sobre a renda, para entender qual o tratamento que a legislação do imposto sobre a renda daria para esse tipo de operação. No seu caso específico, puxa, em virtude de uma mudança de prática, em vez de eu contabilizar os juros sobre empréstimo no resultado, eu passei a contabilizar no imobilizado. Do ponto de vista fiscal, tem uma norma específica que diz, para esse caso, que você pode deduzir para fins fiscais esses juros. Então, você tem que olhar caso a caso para entender qual que é a discussão contábil e se ela tem digamos, um suporte normativo que a preveja. Se existir esse suporte normativo, você pode dar um tratamento direto, você fala assim, não, então tem que deduzir ou tem que adicionar. Na dúvida, a legislação da 2973 determina que você tem que abrir uma subconta para neutralizar os impactos dessa mudança de prática. Tá? E aí, se você não abre uma subconta, você tem aí toda uma discussão de que, em virtude de você não cumprir com essa regra formal, você estaria sujeito a ter que tributar os ganhos ou adicionar as perdas referentes a essa mudança de prática, tá? Legal. E você pode nos falar um pouco sobre o benefício fiscal de você pagar dividendos na forma de juros sobre capital próprio? Claro, claro. Bom, como a gente sabe, juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração dos cotistas dos acionistas, né? Existe uma discussão doutrinária bem antiga que remete sempre a dizer, olha, JCP tem a mesma natureza de dividendos, você pode inclusive considerar computar isso como uma parte do dividendo mínimo obrigatório. Então, existe toda uma corrente doutrinária que defende isso e uma corrente que entende que isso é resultado financeiro que não deveria ser tratado como natureza de dividendos. Mas, independentemente dessas duas correntes aqui que a gente deixa de lado, do ponto de vista prático, o que é o JCP, né? É uma remuneração das contas do patrimônio líquido, né? E aí, qual que é a vantagem de você distribuir JCP sobre a distribuição de dividendos? A legislação corrente, ela determina que você pode deduzir para fins fiscais os juros sobre o capital próprio que você calcula com base na taxa de juros de longo prazo sobre o seu patrimônio líquido, na base do imposto sobre a renda. Então, independentemente de você considerar, por exemplo, uma companhia aberta, o pagamento do JCP no patrimônio líquido ou a despesa de juros no resultado, você tem o direito garantido de deduzir isso na sua apuração de imposto sobre a renda. Isso dá um impacto para quem deduz a 34% sobre os juros. É um impacto muito relevante em geral. Por isso que as empresas usam muito esse instrumento para poder distribuir dividendos. Claro, tem IR-fonte a 15% na distribuição, então o efeito que você tem que olhar para quem distribui é sempre o líquido entre o 15% e o 34%, mas, ainda assim, é um efeito que vale a pena, porque se você comparar isso com dividendos que não tem nenhuma vantagem específica para dedução, sempre é uma vantagem, né? E aí, não sei se a próxima pergunta vai ser essa, mas já vou me adiantar, tem discussões sobre quais contas do patrimônio líquido você pode usar para poder calcular essa rentabilização. Então, não necessariamente todas as contas do patrimônio líquido você pode usar como base para aplicar a TJLP e saber quantos juros você tem de limite mínimo para poder distribuir. Então, existem vários limites na legislação do juros sobre capital próprio. Primeiro deles, por exemplo, sendo justamente a aplicação da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, e depois outros. Metade do lucro acumulado, enfim. E aí, o que acontece na prática é que essa rentabilização, ela se aplica a todas as contas do patrimônio líquido, exceto as contas de resultado abrangente. Eu acho que é uma das perguntas que talvez você me faça, não sei, Kira. É isso? Não, exatamente. Tipo, e se você poderia notar talvez um pouco mais de detalhe, por um exemplo de conta onde você tem que ter cuidado de incluir ou não incluir no cálculo de juros sobre capital próprio. Não, perfeito, Kira. Na verdade, essa é a conta específica, que é ajuste de avaliação patrimonial, que tem uma previsão específica dizendo que ela não pode ser considerada para fins de base de cálculo da aplicação da TJLP, que dá efetivamente os juros que você tem o direito de distribuir respeitados os limites da legislação, tá? E aí, o que se discute mas por que eu não posso ajuste de avaliação patrimonial, né? Incluir na base. E aí é interessante porque tem casos onde ajuste de avaliação patrimonial daria um aumento no seu patrimônio líquido, aí você acaba tendo que distribuir menos,
e tem casos onde ele reduz seu patrimônio líquido, e você tirando, você aumenta o seu potencial de distribuição. Então, podem acontecer situações das duas naturezas, tá? Por isso que é super importante. Agora, tem uma discussão que nós não partilhamos dessa opinião, nós, PwC, que é uma discussão sobre se a reserva para incentivos fiscais deveria ou não ser considerada na base de cálculo do patrimônio líquido para fins de remuneração da TJLP. A gente entende que tem que ser considerada, não existe nenhuma previsão na legislação societária ou tributária dizendo que você tem que excluir a reserva de incentivos fiscais para fins de remuneração da TJLP. Então, é importante que, enfim, essa mensagem seja dada de forma clara. Não existe na legislação tributária nada que diga que eu tenho que excluir essa reserva. Legal, pelo menos os incentivos fiscais estamos seguros que entram no cálculo. Isso aí. Dentro dessa, a gente estava discutindo essa parte contábil de identificar o IAE deferido sobre as transações do patrimônio líquido. Agora, isso pode ser complexo, porque a gente discutiu vários tipos de transação e aí, ou seja, as transações já são complexas. Então, eu fico imaginando as discussões de imposto diferido sobre essas transações. Nossa, acho que isso é uma excelente pergunta, Kiran, porque, de fato, é um tema extremamente complexo, muito em virtude de que a gente tem situações, por exemplo, onde nem a norma contábil é tão clara assim, né? Então, a gente outro dia estava discutindo um tema com o Cristiano, de um cliente nosso, onde ele tinha um efeito de CTA na controlada em outro país, que tinha um efeito reflexo no patrimônio líquido daqui, e aí a pergunta era se tinha que afetar o patrimônio líquido aqui ou o resultado. E aí, então, em sendo esse item do CPC se aplicar, qual que é o efeito para fins de imposto diferido? Eu tenho que colocar ele no resultado ou no patrimônio líquido? Nós, na prática, Kira, o que nós observamos é o seguinte, deixa eu só colocar aqui que vai acabar minha bateria. O que a gente tem observado na prática é que, seja a discussão, uma discussão de alocação no patrimônio ou no resultado, via de regra, o imposto diferido acompanha a alocação geográfica daquele evento, né? Então, se a gente tem um impacto que vai no patrimônio líquido e a gente sabe que eventualmente gerará efeitos futuros para fins fiscais, o diferido vai junto no patrimônio líquido. Se a gente tem efeitos que afetaram o resultado, que a gente sabe que não deveriam afetar aquela competência, porque vão ter efeitos futuros, seja passivos ou ativos, o diferido acompanha aquele reconhecimento no resultado. Legal. E quando tiver esses lançamentos de imposto diferido no patrimônio, e aí fica também mais complexo a conciliação da movimentação dos saldos de imposto diferido do balanço também? Eu acho que o ponto aqui, não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas, enfim, demonstrar e calcular o imposto diferido é sempre um tema bastante... que tem que ter muita delicadeza e muita atenção, né? Mas acho que tem um ponto aqui que eu acho que é o que mais gera dúvidas na prática, né? Que depois que você calcula o diferido, contabiliza, etc., você fala o seguinte, bom, então agora eu tenho que reportar qual que é meu efeito na alíquota efetiva do imposto sobre a renda. Vamos fazer a nota da alíquota efetiva. E aí é óbvio que discussões sobre diferimento de tributação são as primeiras que são colocadas na mesa. Então, diferimento de tributação não pode afetar a alíquota efetiva, a demonstração da alíquota efetiva, né? Então, sim, torna muito mais complexo o processo, né? Mas, desde já, a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que usar, né? Que ajustes temporários não podem afetar a conciliação da alíquota efetiva, mas, de fato, às vezes aparecem algumas cabeças de bacalhau. Porque, por exemplo, essa questão que você colocou mais cedo, falar, poxa, Paula, mas aqui a gente tem um ajuste contábil que nunca vai afetar o resultado. E deveria ter diferido? Poxa, mas você nunca vai afetar. Por que colocar isso na alíquota efetiva, então, né? Não vai ter diferido, mas não vai ter alíquota efetiva, enfim. Eu acho que são questões que têm que ser olhadas caso a caso, tá? Legal. E uma outra coisa, as autoridades fiscais, eles podem questionar essa mutação de patrimônio líquido?
por exemplo, eles poderiam questionar sei lá, o hedge accounting lançado no patrimônio em vez de resultado, ou fazer que isso poderia ter eles podem questionar isso e até questionar o efeito fiscal desses itens? Sua pergunta é capciosa, Kira, porque não compete, na minha visão, a Receita Federal ditar normas contábeis. Isso não é de competência da Receita Federal. Agora, que eu vou te dizer que eu nunca vi a Receita Federal questionando a aplicação de princípios contábeis e de normas contábeis ou critérios, é mentira, eu já vi. Tá certo? O ponto que eu acho que é o ponto sensível, que é o que a gente tem que se preocupar para fins fiscais, é o que a Receita está questionando é a contabilização, qual é a regra contábil que eu estou usando para justificar uma determinada contabilização que me dá um impacto fiscal X, ou o que eu estou discutindo é eu deveria ter um impacto fiscal X independentemente da forma como eu apliquei a norma contábil. Então, esse é um ponto bastante sensível, porque, por exemplo, o hedge accounting, você vai falar o seguinte, poxa, mas hedge accounting vai para o patrimônio líquido, em determinadas circunstâncias, etc. E aí, em determinadas circunstâncias, eu vou baixar para resultado. Só que o hedge tem uma regra. Tributação pelo regime de caixa. Então, foge completamente da discussão se eu reconheço o hedge no PL, no resultado, ou seja lá onde for. Se tem uma regra que diz que eu tenho que tributar pela liquidação, não interessa do ponto de vista de recolhimento de tributo, aonde geograficamente eu coloquei aquele resultado, aquele efeito, entendeu? Então, o que a gente tem que ter muita cautela é o que efetivamente a Receita está questionando. Se eu estou tributando pelo regime de competência, deveria ser caixa, ou o que ela está questionando é, você jogou um efeito, está no patrimônio líquido, que a gente entende que deveria estar no resultado. Aí você vai falar assim, tá bom, se eu posso ter jogado no resultado, mas não estava realizada a operação, o que você está se metendo onde não deve? Né? Então, o ponto aqui é justamente isso, é sempre trazer, mesmo que haja esse tipo de questionamento, sempre trazer a Receita para o que é a legislação fiscal determina, que é a competência dela de fiscalizar. Legal. E dentro desse contexto, então, tem muita discussão nessa área de mutação patrimonial para fins do ECD, ECF? Então, para fins de ECD, ECF, tem uma questão bastante sensível, tá? Que é o seguinte, existe um impedimento, como eu comentei agora há pouco, um impedimento formal de você substituir arquivos de ECD em determinado período. Então, é possível que um trabalho de auditoria de uma empresa demore 3 anos para ser concluído, né? E aí, depois de 3 anos, vai lá e ajusta 3 anos seguidos, né? Poxa, 3 anos seguidos, eu não posso reabrir a minha ECD de 3 anos atrás, nem de 2 anos atrás, eu só posso reabrir ao último ano. Então, existe uma dificuldade operacional de você, efetivamente, reconhecer os impactos contábeis nas geografias corretas dentro do balanço para fins contábeis, para fins de obrigação acessória, porque a própria Receita Federal impôs, junto com o CFC, essa regra, tá certo? Agora, para fins de ECF, sim. Se você reconheceu e você sabe que você tinha que ter reconhecido um efeito contábil numa determinada competência, existe inclusive uma linha que diz uma linha da ECF que onde você tem que colocar lá qual que foi o efeito que você não reconheceu naquela competência, pagar com multa e juros ou recuperar imposto, que é aquilo que a gente estava conversando, tá? E se você não fizer, você ganha multa por informação incorreta. Sempre multa e juros. E alguma dica para as empresas para o cuidado dessas transações patrimoniais do ponto de vista fiscal? Sim, eu acho que tem alguns alertas importantes de temas que têm sido discutidos dentro do âmbito da Receita Federal e em algumas turmas de alguns tribunais. Então, vou comentar aqui alguns desses temas. Você está conseguindo me ouvir, Kiran? Sim, sim. Sim? Tá, aqui tá, enfim, tá um pouquinho complicadinho aqui a imagem. Então, quais são os temas que me chamaram a atenção que a gente tem acompanhado do ponto de vista fiscal, tá? O primeiro é a transação entre sócios, tá? Então, por exemplo, você capta recursos via IPO e constitui uma reserva. A Receita Federal, ela tem um entendimento e ela quer, e já manifestou isso em soluções de consulta,
quer considerar essa captação alocada na reserva como um ganho tributável. Entendeu? Então, isso já existe. Está lá no radar da Receita e ela já tem manifestações nesse sentido. Então, isso eu acho que a gente tem que monitorar, né? Um outro ponto interessante que eu queria compartilhar com vocês, olha só que coisa, né? Já apareceram jurisprudências questionando operações de redução de capital. Aí você vai falar, redução de capital? Mas é uma coisa tão simples. Né? Qual é o problema da redução de capital? Afinal de contas, para fins fiscais, Paulo, é neutro, né? Olha só o que tem sido discutido. Existem alguns planejamentos, aí tudo tem seu contexto, é lógico. Tem alguns planejamentos onde, por exemplo, o acionista vai lá, faz a redução de capital no dia 1 e no dia 3 aumenta de novo o capital, justamente para colher algum efeito tributário nesse interregno. A jurisprudência que apreciou esse caso de planejamento tributário específico, ela disse que o contribuinte precisava provar por que ele fez a redução de capital em primeiro lugar, provar que aquele capital, então, fosse excessivo. Então, você tem um capital social excessivo para justificar que você tinha que fazer sua redução de capital em primeiro lugar? Então, por que você fez a redução e depois você aumentou de novo? Você não tinha, então, capital excessivo? Então, essa diferença nas transações sucessivas que acontecem dentro de eventuais planejamentos fiscais tem que ser olhadas com muita cautela. Porque eventual redução de capital seguida de aumento, só para colher um impacto tributário, pode ser considerado como uma simulação para fins fiscais. E aí o fisco pode virar e falar assim, você não provou que seu capital era excessivo, vou desconsiderar toda a sua transação. Entendeu? Então, esse acho que é um alerta interessante, que isso tem sido apreciado nos tribunais, tá? E aí, logicamente, né, 2 pontos interessantes aqui que eu queria comentar. O primeiro, 3, na verdade. Bom, primeiro a gente sabe, cisão e incorporação tem movimentação de capital social, a gente já sabe, né? Via split ou via incorporação dos saldos de outras companhias. Isso afeta o patrimônio líquido. Mas tem 2 itens que estão gerando uma polêmica gigante. Um deles já está mais pacificado, que para fins do cálculo de juros sobre capital próprio, você sempre tem que usar o patrimônio líquido do ano imediatamente anterior e encerrado para aplicar a TJLP. Okay. Só que durante o ano tem uma oscilação no capital social ou uma distribuição de dividendos, você, por exemplo, vamos supor que você tem uma redução de capital. Você reduziu aquele capital inicial em determinado montante por causa da redução de capital no intermediário. Você tem que utilizar, e como o cálculo da TJLP é pró rata dia, você tem que calcular o patrimônio X até a data da redução de capital com base no PL do ano anterior, e você tem que passar a considerar o novo PL a partir da data da redução para continuar aplicando a TJLP. E isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? Então, mas veja só, Paula, se eu preciso fazer isso e meu lucro do ano, então eu posso considerar o meu aumento patrimonial pelo lucro do ano? Não. Em tese, se você não encerra o seu exercício social e incorpora o seu lucro do ano dentro do seu próprio patrimônio, você não pode utilizar ele como base no patrimônio para rendimento do TJLP. Mas aí depende muito da sua situação específica societária, tá certo? O ponto que é um ponto sensível aqui, que a gente tem que sempre usar o patrimônio líquido societário como base para fazer a remuneração da TJLP para fins de JCP. E aí, se ela sofre oscilações durante o ano, especialmente capitalizações ou reduções, distribuição de dividendos, qualquer oscilação específica que mude o valor do PL inicial tem que ser contemplada no cálculo da TJLP. E aí, outro dia, vieram com uma discussão, uma questão que eu achei super interessante, até o último assunto, prometo que eu já sei que já estou extrapolando aqui o tempo, que foi para fins de cálculo de subcapitalização. Então, supondo que eu tenho uma regra, e realmente essa regra existe, onde você tem que comparar qual o seu nível de endividamento com uma parte relacionada versus a participação que essa parte relacionada tem no seu patrimônio líquido. Supondo que você seja uma empresa 100% investida da sua controladora que fica lá fora, e ela te emprestou um valor alto.
existe todo um cálculo que você tem que fazer para você dizer se esses juros que você vai deduzir no Brasil, do ponto de vista de regra de subcapitalização, independentemente do preço de transferência, tá? Que isso é outro negócio. Se do ponto de vista de regra de subcapitalização, você teria que adicionar uma parte desses juros ou todos os juros, né? E aí, aconteceu uma coisa interessante nesse meu cliente. Ele tinha, a lei diz que você tem que usar o patrimônio líquido do ano imediatamente anterior, né? Aí, o que o meu cliente fez? Ele foi lá, fez a conta de juros sobre o empréstimo, aplicou os limites que a lei de subcapitalização estabelece, por exemplo, 2 vezes o patrimônio líquido seria o limite que você teria de endividamento possível, né? E essa diferença proporcional dos juros você tem que adicionar. E aí, o que ele fez? Ele, antes de pagar os juros, ele fez uma redução de capital gigantesca. Então, o limite do patrimônio líquido dele, que era assim, ficou assim. E aí, quando ele aplicou a regra da subcapitalização, ficou tudo indedutível. Só que isso não está escrito em lugar nenhum. E aí, o nosso cliente vai falar o seguinte, poxa, mas então o que eu faço nesse caso? Eu tenho que adicionar tudo? Todos os juros? Ou, sei lá, grande parte dos juros? Porque eu fiz uma redução de capital antes da remessa ou antes do reconhecimento desses juros? Na prática, sim. Porque você teve uma oscilação do patrimônio líquido relevantíssima, né? E aí você vai falar, mas onde está escrito isso, Paula? Não está. Não está escrito em lugar nenhum. Mas veja, são temas extremamente espinhosos que eu super recomendo que as empresas estudem e tracem o seu posicionamento. Não necessariamente isso que eu estou falando aqui é a única posição possível, não é. Ela é questionável, existem argumentos jurídicos que você pode levar para outra direção, mas o fisco certamente vai entender nessa direção que eu comentei agora, porque para ele é melhor. Nossa Senhora, ou seja, muito cuidado para fins fiscais no seu patrimônio. Exatamente. Ou seja, aí você tratou do tema do JCP, ou seja, o thin capitalization, tipo, nossa, que pega para fins fiscais. E algum comentário? Já estamos aqui no final do nosso evento. Algum comentário final? Bom, eu acho que a mensagem final que tem que ficar, na minha visão, é: todo e qualquer impacto de patrimônio líquido tem que ser avaliado em norma específica. Então, existe uma regra específica fiscal para aquela figura de movimentação, independentemente dela afetar o PL ou o resultado. Qual a tratativa que o fisco deu para isso? Neutra, tributa, deduz, o que ela faz? A JCP tem que ir para a PL, mas pode excluir da base do imposto de renda, né? Então, veja, o recado que tem que ser dado aqui tem que sempre olhar a legislação tributária, independentemente do que você fizer contabilmente, porque é quase um outro balanço, tá? É isso. Legal. Muito obrigado, Paula. E, Juliana, algum comentário final? Ju, tá aí? Estou aqui com aquela mesma dificuldade de soltar o microfone. E agora a câmera. Pronto. Agora eu estou pronta para a próxima, hein, Kieran? Já estou esperando o convite. Eu acho que depois de tantas coisas que a gente falou aqui hoje, nada mais a acrescentar. Tá ótimo. Obrigada. Tá, muito obrigado, Ju. E Cristiano, algum comentário final? Não, Kieran, também mais uma vez agradecer o convite, a participação de todos e manter à disposição aqui para esse e qualquer assunto que o pessoal queira discutir. Legal. Aí todo mundo tem acesso aos slides. Agora veio a parte mais importante do evento, que acho que a Rael vai anunciar quem vai levar o chocolate. Olá, Kieran, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o senhor Tiago Loureto, de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Legal, muito obrigado, Rael. E aí, muito obrigado para todo mundo que participou conosco nesse webcast de hoje. Já chegamos no final do tempo de nosso webcast. A gente recebeu muitas perguntas e nossos panelistas, se vocês quisessem até responder no chat os comentários. E aí outra alternativa seria para os participantes, se
se você já pode entrar também diretamente em contato com nossos panelistas, eu vou colocar aqui diretamente com o e-mail dos nossos panelistas de hoje. Então, se você não conseguiu, se a gente não conseguiu te responder, já pode entrar diretamente em contato com eles. E agora, acho que muito obrigado a todo mundo que participou nesse evento. E até a próxima. Agora, para as pessoas que querem registrar o treinamento para fins do CRC, por favor, fique conosco. A gente vai rodar um vídeo aqui de 15 segundos para chamar a atenção de todo mundo que quer registrar o treinamento para fins do CRC, que temos que rodar a provinha no final. Então, já vamos chamar todo mundo aqui no nosso vídeo de 15 segundos. Legal. Agora, para as pessoas que estão conosco agora, para fins do registro do treinamento para fins do CRC, aí vai aparecer 4 perguntas. Aí você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não faz a primeira vez, não se preocupa, que você vai ter uma segunda chance de fazer as perguntas. Então, aí já foi encaminhado a primeira pergunta aqui, tipo, quais demonstrações são requeridas dentro das demonstrações financeiras, conforme as normas CPC, e aí tem aí as 4 opções de resposta. Aí vamos falar um pouco sobre resumo do nosso evento de hoje. Nosso evento de hoje foi sobre mutações no patrimônio líquido, que é uma parte muito importante das demonstrações financeiras, da apresentação das demonstrações financeiras. Aí nós discutimos uma série de coisas. Nós discutimos a diferença entre a forma jurídica dos instrumentos e o tratamento contábil. Às vezes tem instrumento que seja formalmente um instrumento patrimonial, porém, para fins contábeis, é tratado com instrumento de dívida. Dependendo do tratamento que, às vezes, é comum com, por exemplo, instrumentos de ações preferenciais. Discutimos também, no evento de hoje, as várias contas patrimoniais que existem e como você utiliza essas várias contas conforme definido na lei das SAs. E aí discutimos que dentro dessas contas, normalmente a lei das SAs é bastante clara, exceto quando fala do conta de ajustes patrimoniais. Ajuste de avaliação patrimonial, onde foi criada essa conta quando veio os CPCs, quando veio os CPCs em 2009, e aí ele tem um tratamento específico para ser dado para essa conta. Você precisa ter cuidado na utilização dessa conta, uma vez que que não tem um tratamento explícito na lei dos SAs. Aí tem que fazer a interpretação de como que você faz os lançamentos lá dentro e como que você reverte. A próxima item que a gente discutiu era os vários tipos de transação, e a gente repassou para uma série de transações que passam pelo patrimônio líquido. Alguns desses itens são reciclados para resultado, outros não são reciclados para resultado. E aí, finalmente, discutimos o tratamento fiscal dessas transações patrimoniais. A gente viu que, para algumas transações, o tratamento fiscal já bastante definido, por exemplo, operações de hedge, quando você tem a norma fiscal requer que a norma da liquidação. Em outros não são tão claros e geram uma discussão complexa para fins fiscais, porque muitos eventos eles têm o tratamento fiscal, e aí você precisa ter o cuidado
tanto de como você faz o lançamento inicial, quanto como você vai avaliar o reflexo fiscal deste item. Normalmente, o efeito fiscal acompanha o lançamento do próprio item. Então, e aí discutimos uma série de discussões fiscais sobre ajustes retroativos, ajustes de patrimônio, discutimos também em termos de o tratamento, o cálculo do juros sobre capital próprio, tratamos também sobre tocamos no tema também do thin capitalization, então tem um grupo muito grande de impactos para fins fiscais desses itens. Então, isso que tratamos no nosso webcast de hoje. Aí vamos, em termos dos... e aí vamos ver se a gente consegue responder. Vou agradecer todo mundo que nos mandou perguntas. A gente recebeu muitas perguntas. Eu vou agradecer todo mundo que nos mandou perguntas. A gente gosta de receber e aí, obrigado para Estel, Bruno, para Alessandra Lorente. Vamos ver quem mais temos aqui. Miriam Assis, Keith Mickey, Ana Paula Coelho, Gabriel Bianchi Prado, Bruno Fonseca Campos, Cláudia Castaman, Adriana Caetano, Marcelo Lopes Filho, Guilherme Sampaio Silva, Thiago Loreto, Cassiel Juno Martins Ribeiro, Paulo Furtado, Cleonice Destre, aí Eliana Araújo Rocha, Flávia Serades Fossolusa, Marcel, Lucas Silva, Thiago Tortori Gonçalves, Milton Farina, Renato Marchetti, Carla Ramos Barbosa de Oliveira, Bruno Albuquerque Severi, João Orlando Lima Carneiro. Quem mais que nós temos aqui? Alessandro Gibi, Felipe Teles, Flávio Freitas, nossa Alessandre Pereira, Fabiana Lucas de Almeida Vinholt, Ivan Sampaio, Lena Raquel Valero, Lucimar Andreon, Stephanie Miranda Vieira Verazzi, Daniel Pacilo, Carolina Lima, Robson Rossi Portes, Cláudio Gosto, a Fernanda Galinaro, Marcel Fernanda Galinaro. Nós recebemos muitas perguntas hoje e aí peço desculpas para aqueles que a gente não conseguiu responder. Se quiser, pode mandar
para nossos e-mails diretamente. Talvez, dado o volume de perguntas que estaria aqui, talvez valha a pena a gente até fazer um outro dessas. O André Bonfim, nosso amigo, está aqui também conosco. E aí, acho que para todos os outros que nos mandou comentários, muito obrigado. E aí, talvez só para citar que estamos aqui de volta na semana que vem, e na semana que vem vamos falar sobre o mercado de serviços financeiros, instrumentos financeiros. Vamos ter conosco o Catherine Lira, Linda Marshmuller, Vera Marcondes, e vamos falar sobre o mercado financeiro, o Open Banking, as operações de pagamentos, desafios dos bancos, considerando essa digitalização que existe, os novos instrumentos financeiros, nova regulamentação no setor financeiro, o que existe em termos de informações, regulamentações novas, transações novas, e como que isso está impactando a indústria, que acho que indústria que todo mundo aqui se utiliza. E eu acho que com isso chegamos no final do nosso webcast de hoje. Muito obrigado para todos e todas que participaram. Espero ver todo mundo na semana que vem, às 9 horas na quarta-feira. Muito obrigado.